Quando você já chegou lá em Salmos 34, quando nós estamos num momento desse da igreja, como foi essa primeira parte do louvor, quero trazer uma instrução, faz parte já da minha ministração isso. É uma instrução que eu vi há muitos anos pelo pastor Bando, depois Guto, pastor João, fomos tanto ensinados a respeito disso. Tem momentos no culto, irmãos, que o Espírito de Deus quer se mover. E é um momento porque a unção ela é coletiva e pessoas se permitem, né, a essa manifestação da presença dele. E aí quando começa aquele mover do Espírito, né, tudo que a gente precisa é ter cuidado e a reverência nesse momento do mover do Espírito. Eu quero te instruir a respeito disso, porque a gente fica cheio, né, e quando a gente fica cheio, a gente quer expor isso de alguma forma, né, seja por um grito, seja por um choro, seja por uma fala, por um glória a Deus, de alguma forma você quer expressar, né? Certíssimo, não tem nada de errado nisso não, é bom. Nós somos uma igreja do avivamento, amém? Uma igreja pentecostal, nós cremos na manifestação do Espírito nos seus dons, mas quando o Espírito começa a se mover, fica antenado, fica ligado também. O homem, né, pode sujeitar, né, o Espírito dele ao zelo e ao cuidado. Então às vezes começa um ambiente e Deus quer comunicar algo muito importante para a igreja. Aí é nessa hora que a gente precisa se render, né, e ter reverência a Ele. Está entendendo isso? Reverência a Ele, porque aonde tem uma autoridade, por exemplo, você vai e tem um governador, né, ou uma autoridade, não vou nem colocar uma autoridade pastoral para alguém não cair na tentação de entender como pretensão, mas onde tem uma autoridade que você tem muito respeito, ou pessoas têm muito respeito a ela, quando ela chega, que ela começa a falar, todo mundo vai silenciar. E se alguém falar, ainda tem aquele que ainda faz assim, pss, não é verdade? Ainda dá aquele pss, por respeito, por reverência, né? Então esse lugar, quando o Espírito começa a se manifestar, aí você diz assim, mas ele não é manifesto. Sim, a presença dele já é nesse lugar. E quando eu vi a irmã se movendo em outras línguas, é bom a gente entender, tem línguas que elas são naturais. Naturais no sentido que não são línguas naturais, me perdoe. Elas são comum a cada um da gente falar as línguas para nós, né? Alguns mais altos, mas tem línguas que são línguas para interpretação. Elas são línguas que no meio da multidão de repente você percebeu que alguém se destacou com outras línguas. E você sabe que é algo do Espírito, porque também tem pessoas que elas ficam entusiasmadas e elas começam também, né, da forma dela expressar, mas eu consigo discernir essas coisas. Porque você também consegue, porque nós somos espirituais, nós estamos aqui para discernir essas coisas também. Quando é, quando não é, e as coisas, a Bíblia diz que o homem é espiritual, as coisas espirituais ele vai haver discernimento. E tem como fazer isso. Então quando se destaca alguma coisa, você percebe que é do Espírito, então nós precisamos ficar atentos. Eu estou dando uma orientação importante para que a gente não perca o passo do Espírito, a oportunidade. Então eu fiquei com muito cuidado, porque eu sabia, ela deve estar falando línguas do Espírito, alguma comunicação do Espírito de Deus. Eu fiquei querendo ouvir, porque eu até imaginei que ela fosse interpretar. A Bíblia diz que se alguém fala, né, ore para que interprete, né? Ou se alguém está num ambiente e pode interpretar, então qualquer um do nosso meio pode interpretar, inclusive os ministros que estão aqui, as línguas, para que o Espírito comunique aquilo que ele quer comunicar. Então eu percebi, são línguas do Espírito comunicando alguma coisa. Entende isso? Mas às vezes a gente não tem. Aí em seguida o pastor César se levantou ministrando línguas. Então o Espírito queria comunicar muitas coisas naquele momento. Ministrou algo para os nossos corações. Olha que coisa importante, para alguém depois dela. Mas como ela não interpretou, ficou faltando um intérprete, né? E eu fiquei com expectativa ali, né? Eu não tinha aquela interpretação, mas estava com expectativa que alguém ainda fosse se levantar. E aí Pâmela se levantou e falou, eu interpretei as línguas dela. Eu poderia falar, e eu conheço Pâmela, ela dificilmente ela viria aqui só para falar se não fosse. E aí eu me satisfiz. Eu disse, graças a Deus, precisávamos ouvir, né? E aí ela veio aqui e ministrou, né? O que ela ministrou parece ter sido pouco. E você diz assim, mas só isso? O Espírito dizendo que queria, né,
se mover, não foi isso? Nesse lugar, ele estava desejoso para se mover, e não saiu muita coisa além disso. Eu quero, afirmando, eu quero me mover nesse lugar. Eu quero que vocês entendam que eu quero. Nesses dias eu quero me mover. Precisávamos saber disso. E eu estou orando por isso aqui, irmãos. Eu venho para cá de manhã com o pessoal, e tem uma coisa que eu tenho feito aqui, dizendo essas coisas: Senhor, se mova nesse lugar. Aí você fica pensando, não, mas qual o interesse também desse mover do Espírito? O que é que você entende por mover do Espírito? Né? Precisamos interpretar as coisas e entender. O que é que nós estamos entendendo por mover do Espírito de Deus? É um mover de correr, é um mover de cair, é um mover de falar outras línguas e de repente um choro, alguma coisa. Isso é certo demais, isso é um movimento do Espírito. Mas o mover do Espírito em si, quando ele diz que quer se mover no nosso meio, ele vai se mover com algo poderoso. Então esse mover do Espírito, irmãos, é o que nós precisamos. É salvação, é cura, é restauração, é milagre, é avivamento, é preparando essa igreja para a volta de Jesus, é fazendo essa igreja crescer para alcançar as nações, povos, essa cidade, é transformar a vida de pessoas, é confrontar o mal, é ver pessoas restauradas nas finanças, nos negócios. Ele quer se mover para essas coisas, para que nós possamos experimentar da bondade dele e da fidelidade dele. Então, quando ele fala isso para nós aqui, e eu recebi isso com muita alegria, eu falo aquela velha frase que eu tenho falado aqui: está acontecendo, está acontecendo, coisas estão chegando, coisas vão acontecer grandes. Não perca o bonde dessa verdade, essa caminhada. Fica pronto, você, sua casa. Precisamos colocar a nossa vida em ordem a respeito dessas coisas, irmãos. Ele quer se mover no nosso meio. E qual foi a orientação dele? Exatamente essa: fica pronto. Fica pronto. Porque, irmãos, todo o meu desejo é que você participe comigo. Eu sei que o seu desejo é que eu participe com você. Você não quer crescer em Deus, em sabedoria, em graça, em avivamento, em colheitas poderosas, em transformação no ambiente que você está. Você chega numa terra árida e tudo fica verde de repente. Você chega num lugar de escassez e a abundância começa a aparecer, começa a transformar o ambiente. É isso que nós queremos, irmãos. Isso é o mover do Espírito. Ele quer se mover para essas coisas nas nossas vidas. E não podemos ficar alheios dessa verdade, irmãos. Então ele está se movendo nesse lugar. Ele quer comunicar coisas no seu coração. Semeadura poderosa. É tempo, irmãos, de coisas maiores para a minha vida e para a sua vida. É tempo de absorvermos essas coisas da parte de Deus. 2020, irmãos, nós vamos entrar arrebentando nesse lugar. Eu estou com muita expectativa sobre isso. Sabe, quanto mais pancada, quanto mais pressão vier, eu vou te falar, vai nos deixar melhores. Vai nos deixar melhores. Eu não estou nem aí para as pressões. Eu não vou dar atenção para as coisas do diabo, para os enganos, para a mentira. Eu estou com disposição. Eu e a minha família estamos com essa disposição. Queremos trazer juntamente a sua família. Chegou um novo tempo para esse lugar, para a cidade de Campina Grande, para a Zona Leste, para a sua família, para a sua casa, para os seus negócios, para os seus filhos, para a sua geração futura, para os seus netos. É chegado um novo tempo, irmãos. É chegado um novo tempo. Deus não comunicaria nada para nós sem propósito, não, sem propósito. Deus não é um brincalhão. Ele não se diverte com a nossa cara, não. Quem se diverte com a nossa cara é outro. A esse a gente nem considera. Você está pronto para entrar arrebentando, né? Já é tempo, já vamos embalando. Já vamos embalando, chegou o tempo, né? Eu quero me mover nesse lugar, diz o Senhor. Eu quero me mover nesse lugar. Fica pronto, a direção é essa. Glória a Deus. Você está lá em Salmos 34. Eu quero falar da bondade de Deus. Não sei como é que você tem visto seu pai, como você tem olhado para ele, mas eu quero falar um pouco da bondade dele. E ele diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, e seu louvor estará sempre nos meus lábios. Vá se identificando se você é essa pessoa aí, quando você fizer essa leitura. Se não for, eu quero te chamar para esses salmos. Ele diz: gloriar-se-á no Senhor a minha alma,
os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e toda a uma, e lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o Senhor, bem-aventurado o homem que se refugia, que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Irmãos, que promessa maravilhosa, que salmos ricos, de alguém que era provado no Senhor aqui, de alguém que tinha vida com Deus. Isso é uma grande verdade, irmãos. A Bíblia diz que os anjos do Senhor, eles acampam ao nosso redor, guardando as nossas vidas e as nossas casas. Irmãos, graças a Deus pela misericórdia de Deus e pela bondade dEle. Graças a Deus pelo seu novo nascimento. Graças a Deus por você escolher ser filho de Deus e estar debaixo da celebração desse lugar e da sua gloriosa graça. Irmãos, se não fosse isso, onde estaríamos? Como estaríamos? Diante de tantas pressões que estão aí fora e nós estamos guardados. Irmão, é muito bom você ir para esse salmo e entender um homem falando verdade e nos instigando a isso, que é por isso que eu estou dizendo, se você contempla esse salmo, com que esforço, né? Porque ele diz que você não precisa mais ter temor nenhum, né? Na presença de Deus. Você nasceu de novo e o Espírito de Deus habita dentro de você. Então o espírito de medo não pode oprimir sua vida mais. Você tem que falar para qualquer espírito de medo, de depressão, de insegurança. Deus falou com alguém hoje aqui sobre depressão. Somos afrontados constantemente, irmãos. Mas eu vou te falar, não arreda o pé, né, dessa consciência do que você é nele, dessa consciência de ser filho, do que nós somos, né? Deus é bom. A Bíblia diz que Ele é bom e a sua bondade, né, ela é eterna, ela é plena. E eu quero te falar um pouco dessa bondade nessa noite. Quero te levar alguns versículos, né? João 14, se você puder abrir lá. O Evangelho de João 14. Glória a Deus. O seu pai nunca lhe abandonou, meu irmão. Eu quero te chamar para um lugar mais profundo nesses dias aqui com o Senhor. Venha para cá, mas com essa disposição, sabe, de mergulhar mais profundo, né? Não fica num lugar raso. Estava conversando com uma pessoa semana passada e ela falou algo que eu achei muito interessante, né? Falando de coisa rasa. E ela disse, rapaz, um raso só dá sargaço. E é verdade, irmãos. Às vezes a gente fica num canto raso, mas quando você se aprofunda, você vai dar em águas limpas e águas tranquilas. Sabe, você pode mergulhar mais profundo. Você pode sair da faixa das pressões se você quiser. Porque muitas vezes, estar no lugar raso é o lugar do medo, da falta de ousadia. Já foi no mar e você fica com aquele medo, aquela insegurança de ir mais profundo, e você termina se acovardando e ficando só naquele lugar raso. Mas quando está cheio de sargaço, é uma agonia do inferno você tomar banho naquele lugar, não é verdade? E você não gosta, fica perturbado, mas tem medo de ir profundo. Mas eu vou te falar, mas para os ousados, quando eles vão, eles encontram águas limpas, tem algo mais profundo, você pode se aprofundar mais no Senhor, né? Esse versículo de João 14, no verso 27, ele diz assim, Jesus falando, eu deixo-vos a paz, a minha paz, eu vos a dou, não as dou como dá o mundo, ou como o mundo dá para vocês. Não tenha medo, não se turbe o vosso coração, nem fique atemorizado. Jesus estava falando isso a respeito dos discípulos, isso é uma promessa,
Essa promessa diz respeito a mim e a você. Sabe, irmãos, o que nós mais precisamos nos dias, eu fico pensando, né, num dia que você tiver coberto de paz, todas as suas necessidades foram cobertas. Você entendeu isso? Não? Quero te dizer que num dia que a tua vida for uma vida de paz, de tranquilidade, que medo já não te afronta, que insegurança já não te afronta, que perseguição já não te afronta, já não consegue te tocar, já não consegue te confrontar, que insegurança, que problemas de casa já não te afrontam. Isso chama um campo de paz, lugar de preservação, lugar onde você está sendo completamente dependente naquele em quem você confia, no seu Pai, no seu Criador, no seu tutor, no seu guardador, aquele que tem todas as garantias para vocês, tem um selo do Espírito em você. Então, quando você estiver nesse lugar de paz, irmãos, todas as suas situações é porque elas já foram resolvidas, porque não são coisas naturais que vão nos dar garantia. Temos um texto para a gente ler sobre isso. Eu queria que você abrisse lá já em Lucas 12, para a gente andar um pouco na Bíblia, e depois eu vou estar ministrando nesses textos para você, da perspectiva daquilo que Deus tem. Lucas 12, no verso no 15. Diz assim: então recomendou Jesus: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Então, esse texto de avareza, na tradução grega, ele diz assim: cobiça, desejo de ter mais, desejo de ter o do outro, ganância. E Jesus começa a falar aqui para os discípulos, ele disse assim: tende cuidado de guardar-vos de toda sorte ou de qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Olha que coisa interessante. Ele não está dizendo que não tem que ter os bens. Ele diz que a vida do homem não consiste nessas coisas. Eu estava falando a respeito de paz. Quando você tem paz, você já tem tudo. Quando você tem paz, irmãos, porque paz é algo que não se compra com dinheiro, com coisas. Essa paz que Jesus fala aqui, ele fala de uma paz que ele dá, a paz eterna, a garantia dele, a vida dele. O texto de Salmos que nós lemos, que ele acampa seus anjos como proteção, que 1000 pode cair a seu lado, 10.000 à sua direita, não tem problema, você não vai ser atingido, que não precisa andar preocupado, nem ansioso por coisa alguma, tendo esse guardado dele. E é interessante que ele começa a falar sobre diz assim: porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola no 16, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, construirei novos celeiros, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. 19: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Aí ele diz assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Então, não estou falando aqui especificamente de coisas, estamos falando de coisas espirituais. Quando nós não consideramos, por isso eu citei inclusive aquele texto de Gálatas, né, dos desejos carnais, desse mundo cheio de perturbação aí fora, com tantas informações convidativas, inclusive para nós a igreja, e nós muitas vezes perdemos tanto tempo com essas coisas, mas deixamos de ser mais profundos no Senhor, fazer com que os nossos próximos momentos no Senhor aqui sejam mais avivados, onde Ele possa se manifestar, onde dá direções novas para a sua vida. E lá fora, por causa dessa comunhão, que você começa a ser mais intenso dele, você vai começar por você mesmo agora, por uma consulta em você mesmo, examinando você a você mesmo, e dizendo: rapaz, vou começar a jejuar sobre essas coisas,
vou começar a ter mudanças na minha vida, eu quero cumprir o meu chamado, eu quero responder à vontade de Deus. Deus tem um chamado especificamente para cada um de nós, irmãos. Em alguma área, Deus contabilizou planos para a sua vida, e Ele não desistiu desses planos, Ele está esperando pessoas se levantarem para isso. Mas onde que nós estamos colocando os nossos focos, nesse tempo corrido, cheio de informações, quando precisamos urgentemente construir uma vida mais completa nele e em Deus? O chamamento é dele, diz: rapaz, eu vou destruir os meus celeiros menores, eu vou me fartar, vou me encher, eu já tenho tanta informação, já tenho tanto conhecimento, já preparei tudo que eu precisava preparar. Que maravilha que nós fizemos todas essas coisas, irmãos, e precisamos construir mesmo coisas naturais, porque também é a vontade de Deus. Construir bens fixo também é a vontade de Deus, ter suas casas, carros bons, moradias boas, mobílias boas, enfim, bens duráveis, bons, está dentro do plano de Deus também para as nossas vidas. O que não está dentro do plano de Deus é a gente pegar o foco que seria dele e colocar nessas coisas, direcionar para essas coisas, e achar: agora eu vou me regalar com essas coisas, agora eu vou comemorar isso. Alma, descansa, alma, já temos tudo. Ei, louco, que conversa é essa? Maldito o homem que confia no homem, na força do seu braço, porque você está colocando toda a sua esperança nessas coisas, porque você acha que o caminho é esse. Você encontrou algo novo que surgiu, agradeça a Deus, mas não vai botar todo o teu foco da tua vida ali, esquecendo os propósitos das coisas de Deus, não. Hoje Sara foi para um trabalho com crianças lá ali no caminho aqui de Pocinhos para o Xinanã, um trabalho que tem aqui, e de um grupo de pessoas que fazem com crianças, várias igrejas. E alguém descobriu que ela tem um relacionamento com criança, acho que um irmão da nossa igreja, e convidou ela lá, informou para o pessoal que ela trazia uma palavra, e ela foi lá, ministrou, né? E ela disse que quando terminou, uma das pessoas que investe bastante no projeto disse: eu vou mais cedo, eu levo você para casa, que era numa granja fora da cidade, e trouxe ela. Só que a pessoa, ela não é cristã convertida, ela não tem um relacionamento íntimo com o Senhor, é só uma pessoa religiosa. Mas, irmãos, ela está lá, e é um projeto que é abraçado pela igreja cristã, mas ela é a pessoa que mais envolve, né, finanças da empresa dela dentro desse negócio. Ou seja, ela está fazendo as coisas certas, tem os negócios delas estão sendo abençoados, mas esse apego, você percebe que a avareza, né, o entendimento que a gente tem mais de avareza é aquela pessoa que guarda o dela e é seguro, né? Mas a gente viu uma definição aqui no dicionário Strong, que é algo mais que isso: ganancioso, desejando de coisas, ou seja, foco nas coisas naturais. Olha esse outro sujeito aqui: não, já preparei tudo, já tenho minhas garantias. Irmãos, a minha e a sua garantia é só em Deus. É lá que a gente constrói coisas eternas. Tudo vai passar, nós vamos construir coisas lá. Então Deus, nem ninguém, nem nós estamos contra, né, a sua prosperidade, não. Aliás, queremos isso mesmo. É bíblico e é a vontade de Deus que possamos prosperar mesmo. Mas não podemos mudar o foco da vontade dele, porque a gente faz desse ambiente um ambiente natural. A gente chega aqui e a gente não vai perceber. E quando a gente não percebe, irmãos, a presença de Deus querendo fazer maravilhas na nossa vida, na nossa casa, querendo transformar, a gente começa a estranhar, porque a gente fica alheio daquilo. A gente fica além daquela verdade, não consegue ter um discernimento daquele ambiente da manifestação do Espírito. E o que eu estou dizendo é que a gente precisa mergulhar mais profundo nas coisas de Deus. Chegou o tempo, irmãos, de começar avaliações nas nossas vidas, nas nossas casas, no trabalho. Enquanto você faz um trabalho, que você estiver só, não estiver conversando com ninguém, comece a meditar na palavra de Deus. Comece a meditar na sua vontade, comece a pensar sobre os céus, comece a pensar sobre salvação, comece a olhar para a eternidade dos seus vizinhos, dos seus parentes. Comece a pensar que você tinha tanta chance de mandar tantos zap para pessoas a vir num culto de domingo à noite com você aqui, e você não fez, nós não fizemos isso. Passamos semanas inteiras com pessoas trabalhando do nosso lado, cheias de problemas, de sufoco, de pressões, elas até contando, e a gente dizendo: Deus é bom, vai passar. Se o pão está com a gente, porque não dá, irmãos.
Chegou o tempo, irmãos, que essa manifestação do Espírito prometida para nós, que Ele diz, fique pronto, é para vir uma ousadia sobre nossas vidas, irmãos, para quando você chegar num ambiente, irmãos, você ter ousadia de orar pelas pessoas sem vergonha, independente se você está no shopping, se está cheio, se está vazio, se tem muita gente, irmãos, não tenha mais vergonha de ser cristão, seja ousado aonde você chegar, deixe as pessoas saberem que você é crente mesmo, que você é cristão, que você é um desmanchador de problemas, nele. O mundo está esperando isso de mim, de você. Na verdade, eu tenho um conceito comigo. As pessoas, elas querem a minha vida e querem a sua vida, elas só têm vergonha, elas só estão aprisionadas. O diabo mente para elas, mas tudo que elas querem é chegar e fazer. É tanto que quando você está num ambiente, quando a bronca está pesada, a primeira pessoa que ela procura é você. Tu podia orar por isso, tu podia orar aqui, chama fulano para orar aqui, porque elas sabem que você carrega um poder que resolve situações. Que você carrega um poder que resolve situações, irmãos. Saber que a gente está aqui e tem quantas pessoas tem aqui nessa noite, saber que em cada um de nós o Espírito de Deus habita. E cada um de nós conhece famílias que estão se diluindo, desmanchando, casamentos estão se acabando, pessoas que estão enfermas, e o poder está na minha e na sua mão para tocar a vida de pessoas, para trazer o conselho certo, para ensinar sobre perdão, e a gente tão distante de produzir esse efeito na vida das pessoas, quando tudo está dentro de nós. A responsabilidade é dele, o preço ele já pagou, quando ele já fez tudo, e fomos convocados apenas para sermos portadores. E quando eu digo apenas, não é desmerecendo, porque é uma jornada gloriosa. Bem-aventurados os pés daqueles mesmo que espalha as verdades do Evangelho. Mas eu fico muito cuidado. A semana passada eu lendo algumas coisas, eu escrevi um texto a respeito daquele homem que escondeu o talento. E quando eu li aquele texto com entendimento naquele dia, eu senti assim uma indignação por ele, naquela parábola de Jesus, A resposta dele para o mestre para o senhor dele disse: eu tive medo, eu tive receio. Teve receio, acovardado. Quantas pessoas, por medo, por vergonha, por receio, estão deixando de apresentar a gloriosa vontade de Deus a outras pessoas, de mudar ambientes. Não tenha medo, irmãos. Sabe por que pessoas, Jesus fez uma promessa e disse, que nós iríamos, não é uma promessa não, ele fez uma afirmativa a respeito, e eu vou te falar, isso vai acontecer de fato quando nós nos apresentarmos mesmo. Ele disse que nós seríamos rejeitados. Não é verdade? Ele não falou sobre isso? Seríamos rejeitados pelos homens. Os escarnecedores se levantariam contra nós. Pressões se levantariam contra nós, quando nós nos apresentássemos como cristãos. Então talvez, é isso que a igreja não quer, a igreja dos dias de hoje. Ela quer viver apenas a informação de que é um cristão em determinado lugar, mas não quer manifestar a glória de Deus, porque a glória de Deus manifesta vai trazer escândalo, e a gente não quer trazer escândalo, porque a gente agora não quer ser pesado pela sociedade. Não tem problema, eles vão pesar mesmo, irmãos, mas graças a Deus eu sou um crente que onde eu passo todo mundo só me ama. Está meio estranho isso, porque se formos ser crente de mesmo, você vai encontrar algumas adversidades, você vai encontrar muitas resistências, você vai encontrar pessoas que vão deixar de te amar, vocês vão encontrar pessoas que elas vão te jogar pedra, que elas vão te escarnecer, que elas vão rir da tua cara, que elas vão tentar te diminuir. Quando isso começar a acontecer, é para você ficar mais firme, para você ficar mais alegre, porque você vai dizer para você mesmo, está acontecendo. Entende isso? Está acontecendo. Mas quando tu estiver tão tranquilo, tão legal, é o evangelho morno, é o evangelho agradável. E esse evangelho que só agrada o ambiente, tão lindinho, tão bonitinha, crente, lindinha, maravilhosa, eu admiro tanto, mas não acontece nada com a vida dessa pessoa. Não muda nenhuma situação. Coisas não estão acontecendo, irmãos. E essa não é a vontade de Deus. E quando o Espírito vem falar para uma igreja, eu quero me mover, fiquem prontos, eu quero me mover, ele está precisando de rebuliço. E isso não é para os frouxos,
Isso é para quem tem coragem de se expor fora. Ou senão a gente faz uma igreja bonita, linda, maravilhosa. E caladinho a gente se reúne aqui nos domingos à noite. Quem vir, a gente pega ele aqui porque é mais. A gente junto, a gente é mais forte. Mas lá fora a gente fica quietinho. Porque pode ser que a gente seja poucos diante dos muitos que se aparecem nas nossas frentes. Isso não é a vontade de Deus. A música não foi sei, né? Como é que é a música? Sei que pagarei. Um alto preço. Foi pago um alto preço. Então tem um sacrifício a ser feito por nós. Uma parte que cabe a nós. Eu quero viver esse evangelho, irmãos. Eu estou querendo me encorajar. Então quando eu estou ministrando isso, eu estou querendo colocar coragem dentro de você. Porque eu quero descer daqui e eu quero que você bata nas minhas costas e diga, vamos, pastor, estou contigo. Aí isso vai me dar uma animação. Porque se eu ficar sozinho, pode ser que eu fique meio frouxo. Né? Rapaz, preguei, mas, né? Mas você chega outro, a gente se junta a essa igreja e faz aquilo que tem que fazer. Tivemos a semana passada a inauguração da primeira parte da nossa igreja aqui. Na oportunidade o prefeito estava aqui, eu na oportunidade lá também, conversei com ele bastante sobre o desejo da gente tramitar essa praça para fazer uma adoção dessa praça pela igreja Verbo da Vida, da Zona Leste. E eu estou muito animado com isso. Tem um pessoal que é advogado aqui da igreja, que são advogados, e eles querem me ajudar nesse processo, de saber como funciona, tudo, para a gente tentar ir tramitar. Se a gente pegar essa praça, tem um prédio ali, irmãos. A gente já tem um prédio bom demais, para a gente trabalhar com um projeto por amor, projeto social dessa igreja, para alcançar as crianças. Hoje Sara me falou que tinha umas 80 pessoas, Sara, umas 80 pessoas lá no Shekinah, na Granja Shekinah. É lá no Genipapo, na verdade, aquela região ali. E umas 80 crianças, com farda, tudo organizado. E um grupo de pessoas foram lá, eles compram as camisas, levam um presente, levam essas crianças, mudando o futuro de crianças, irmãos. Chega de querer culpar pais. Eles também não têm. Não pode tentar extrair de pais que não tem para aqueles filhos, eles também não têm. A gente começa a alcançar as crianças, depois a gente alcança eles. Porque as próprias crianças alcançam os pais. Ou a gente fica aqui, nesses cultos maravilhosos, ar-condicionado e maravilhoso, e está tudo bem, né? Dizendo, alma, regala-te, está muito bom, está muito bem. Para que a gente está produzindo coisas, né? Eu quero dar uma resposta para Deus, mas uma resposta concreta. Eu quero chegar assim, olha aqui os meus talentos. Talvez não seja tudo, mas eu me esforcei, paguei um preço, fui lá, me esforcei. Servo bom e fiel. Mas aquele que não respondeu com o talento que tinha, servo mau e fiel. Infiel. Glória a Deus. Deus é bom? Graças a Deus. Abra por gentileza em Mateus 7, para a gente ir finalizando. Deus é bom. Em todo o tempo, Ele é maravilhoso. Precisamos ser defensores, Senhor, ao nosso Senhor, com uma vida justa, com uma vida de integridade, uma vida que nos cause ousadia para poder proclamar o nome dEle onde nós estivermos. Mateus 7 diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, bateis e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate vai se abrir. Ora, se vós, no 11, isso é no 7, né? Agora vai para o 11, diz assim, ora, se vós que sois maus, né, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então esse texto, ele é rico, irmãos, porque ele está dizendo, quando você bate, quando é que nós vamos bater? Quando nós estamos debaixo dessa vontade, desse entendimento. É debaixo dessa nova fase de vida e de instrução da parte de Deus, irmãos, que a gente vai viver uma vida de oração, é buscar nele, sabendo que a gente pode encontrar. Você pede para quem? Né? Eu quero pedir juntamente com você, em favor das nossas vidas, mas de vida de outras pessoas. Chegou o tempo da gente começar a transbordar em alguma coisa, e quando transbordar é para cobrir a vida de outras pessoas. Então ele disse, Deus, Ele tem boas coisas aos que pedirem a Ele. Você crê que Deus é bom? Você confia em Deus?
mas confia de verdade, irmãos, a ponto de crer nessa verdade. Então, irmãos, quando nós não andamos respondendo à fé, não andamos em ousadia, não andamos avivados, quando nós curvamos as nossas cabeças, irmãos, de tristeza, não vê na hora de chegar o próximo culto, para a gente vir se alimentar novamente e sair por essas portas de novo, meu Deus, como será, como será? Irmão, nós estamos negando a fé, nós estamos andando descrentes, não estamos respondendo a isso que ele diz, dizendo que ele é bom e que ele dá boas coisas aos seus filhos. Ele responde a quem pede, ou ele é justo, ou ele é bom, ou ele não é, irmãos. Chegou o tempo do avivamento, chegou o tempo de você começar a celebrar essas coisas. Chegou o tempo das pressões se levantarem, quando elas se levantarem, você começar insistentemente a falar o contrário daquilo. E seja insistente com a sua vida de fé, irmãos. E as promessas de Deus vão estar disponíveis para você. Tenho enfrentado algumas circunstâncias com algumas coisas. E essa semana, por um momento, eu estava em casa e eu refletindo sobre aquilo. E uma pressão que tem há um bom tempo tem me empurrado, né, contrário. E eu fiquei quase desestimulado por um momento. Eu pensei sobre aquilo e eu não sabia se eu estava chateado com Deus, eu estava chateado com a situação, se era uma tristeza que estava chegando em mim naquela hora. Mas quando eu parei sobre aquilo, irmãos, de repente, uma voz subiu dentro de mim e disse: não desista, persevere. Fica firme, né? Fica firme. Sabe, na mesma hora veio um arrependimento para dentro de mim e logo, né, não desfaleci naquele momento, porque eu já estava entrando em agonia, chateado com aquilo. Sabe, aquele momento que você quer parar, quer pensar em outra coisa, como que estiver chateado, mas aquela voz veio me socorrer na mesma hora. Não desista, persevera. Persevera até o fim. E quando eu me levantei com aquela voz interior, irmãos, com aquilo ali, eu digo, independente de vir o resultado ou não, só por aquela informação que sabia do Espírito, para mim está resolvido, eu vou perseverar. Conquistando ou não, eu prefiro ficar com Deus. Mas eu sei que nele, irmãos, nós vamos ser abençoados. Ele é justo, ele é fiel. Glória a Deus. Vou ler um texto aqui, que eu não preciso você abrir, mas eu queria que você atentasse para ele, que está lá em 1 Reis, para a gente ganhar tempo aqui. Fala a respeito daquele texto lá de Elias com a viúva de Serepta. Diz assim: Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faz deles para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora, pois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Tinha uma direção da parte de Elias para aquela mulher. Está tendo uma direção de Deus para a sua vida nesse lugar? Você pode fazer segundo aquilo que ministros, homens de Deus têm ministrado nesse lugar? Você pode responder a isso, irmãos? A direção de Deus? Ah, mas não é Elias que está aí. Elias era um homem como eu e como você, irmãos. Era só um mensageiro, ele era um transmissor da palavra de Deus. A Bíblia diz que ela se submeteu à palavra que estava sobre a vida daquele homem. E diz assim, segundo a palavra de Elias, assim comeram ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por meio do profeta Elias. O que eu estou falando hoje aqui, por mais que eu seja o pastor Norberto, não seja o profeta Elias, mas eu estou aqui como um homem de Deus, representando essa transição do céu para a sua vida. Eu te digo que se você fizer segundo a palavra ministrada nesse lugar, irmãos, não vai faltar azeite na sua panela, não vai faltar paz na sua casa, não vai faltar alegria, não vai faltar abundância na sua casa, nos seus negócios, não vai faltar preservação, segurança. O que você necessita da parte de Deus já está liberado, irmãos. Você só precisa tomar isso, posse dessa verdade. Aconteceu na vida dela porque ele disse, ela fez segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que foi ministrado. Como é que você está para obedecer? Como é que está seu coração de se submeter às direções daquilo que Deus tem para a sua vida? Eu quero que você possa ser hoje com muita alegria sobre isso.
lembrei agora de Pedro. Quando Jesus, depois de uma ceia como essa, Jesus decidiu lavar os pés dos discípulos. E lavar os pés, ele estava se referindo à comunhão, à humildade, relacionamento, servir em vez de ser servido. E quando ele começou a lavar os pés dos apóstolos, Pedro, talvez tão religioso, precisamos ter cuidado com nossos comportamentos de religião. E Pedro, tão religioso, só observava aquilo, dizia: rapaz, esse negócio deve estar errado. Esse era o comportamento de Pedro. Ele não diz isso, a Bíblia não diz que ele dizia isso, mas para mim ele estava pensando: isso está errado. Tem um princípio errado aí. Jesus lavando, quando chegar a minha vez, eu penso que ele ficou pensando essas coisas. Quando chegar a minha vez, eu vou me apresentar para ele como um espiritual. E quando chegou a vez de Pedro, Pedro disse: opa, os meus pés você não vai lavar não. Não, humildade demais, né? Mas era só religião nos meus pés. Não vai lavar não, senhor. Não pode não. Pedro gostava de levar pancada, eu nunca vi daquele jeito. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. O quê? Lava a cabeça, os pés, as mãos, lave tudo, homem. Agora, venha. Sabe, é com esse sentimento que a gente precisa estar, irmãos. Sabe, aquilo que ele já liberou para nós, você precisa tomar posse. Se ele disse, está dito. Graça, favor, paz. Ele diz, a palavra diz que você é justiça dele. Sabe, essa coisa de não querer ser ousado, porque, irmãos, eu não sei se eu mereço as minhas condições, o meu conhecimento sobre isso. Ei, você é a justiça de Deus. Justiça de Deus. Você é merecedor. Só precisamos acessar a graça dele, a vontade dele da forma certa. Você é digno das promessas, irmãos. Essa falta de ousadia, de timidez, não é digno, não posso. Foi ele que prometeu, é seu. Tome posse disso em fé. Agora fala, se levanta, anda como tal. Então Pedro, não, Senhor, não. Mas precisamos, irmão, ser humilde, aceitar aquilo que tem da parte de Deus. Eu quero ter parte com ele, mas não é só parte para um momento da eternidade, viver uma vida aqui de qualquer jeito, não. Ah, mas eu não sou justiça de Deus, eu sou verme, eu sou pobre, eu sou um pecador. Eu não sou pecador. A natureza de pecado não habita mais em mim. Certamente, se você nasceu, a natureza de pecado não pode mais habitar em você, irmão. A Bíblia diz que você é redimido ou você é pecador? Você tem que escolher, né? Se você é redimido, então já foi tirado os pecados de você por aquele que nos amou. A graça dele está sobre a nossa vida. Precisamos compreender isso de forma mais profunda, irmãos, cada dia mais. Humildade, vida de relacionamento, sabe? Então, não fica na dúvida o que é que Deus quer sobre a minha vida. Tem um texto lá no Antigo Testamento, né, lá em 2 Reis, que diz que o rei Ezequias, eu acho que é o rei Ezequias, diz que chegou o tempo, cumpriu as tarefas dele, estava doente, prestes a morrer, foi avisado por Deus pelo profeta que ia morrer. Disse: rapaz, chegou o seu tempo, você não vai mais viver, vai morrer dessa enfermidade. E disse que foi embora. Mas aquele homem foi humilde, reconhecendo a bondade de Deus, buscou num Deus que ele disse: Deus é bom. Ele conhecia a bondade de Deus, irmão. Você precisa conhecer a bondade do seu Pai. Você acha que Deus não é um Deus presente na sua vida? Que ideia, de onde vem isso? Tira o sentimento religioso e entre para uma vida de fé. Seja profundo, perceba a presença, se envolva. Crie um ambiente na sua vida de adoração, de celebração, de fala, de voz, de avivamento, a ponto de mudar o ambiente que você está, afetando a sua vida e, por consequência, afetando a vida de outras pessoas, do seu filho, da sua casa. Chega de mesmice, irmãos. Para com isso. Aleluia. E diz que quando o profeta foi embora, aquele homem se vira naquela cama, bota o rosto do lado da parede e diz: Senhor, se via você, eu fiz tudo que era necessário, com excelência, cumpri a minha missão, tudo. Olha, maravilha. Deus ouviu o clamor, Deus ouviu a oração daquele homem. Agora, nessa dispensação, a Bíblia diz que nós estamos mais na vantagem do que o rei Ezequias, porque disse que ele colocou o Espírito dele habitando dentro de nós. Eu não sei quanto isso é verdade para você. Essa é a minha alegria.
Saber que Ele habita em mim. Colocou o Espírito dele habitando dentro de nós. E Jesus, aquele que para uns é um Cristo morto numa cruz, não, aquele ressuscitou. Se encontrou com todos, com alegria, foi para o Pai. E a Bíblia diz que Ele ficou à direita de Deus. Está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade lá, assistindo sua igreja agora com alegria. E a Bíblia diz que Ele está aqui, né? Enquanto Deus escuta as nossas orações, no nome dEle, Ele concede, intercedendo. O papel de Jesus está trabalhando. Uma das funções maravilhosas dele é intercedendo por sua vida. E você ainda está preocupado se vai no agiota, se não vai, se compra, se não vende, com aquele remédio caseiro, com aquela vida desgraçada, e você não para nada para conversar com o seu pai, e está lá o espírito de intercessão disponível para cobrir a minha casa, a sua vida, sabe? Perturbação dentro da sua casa, e você sem saber como resolver essas coisas. Tem gente, irmãos, que anda tão perturbado, está feito piro doido, não consegue mais administrar a casa, os negócios, sabe? Como assim? Com tanta disponibilidade da parte de Deus. Onde nós estamos, irmãos? O que nós estamos construindo? Para quem? Para quem e como? Eu quero trazer alegria para dentro de você nessa noite, não é tristeza, mas eu quero que você pense. Amém? Então está disponível lá. Então o rei estava lá e ele pediu, olha, hoje a gente tem o Espírito de Deus habitando dentro de nós. Aquele homem não tinha. Ele não tinha um Salvador, ele não tinha um novo nascimento, mas uma oração, uma petição, humildade, se lançou para Deus, estava lá, ninguém viu, só ele. Rapaz, quando Deus viu aquilo, compassivo, falou com Elias. Elias ainda estava saindo da cidade, volte, dê um recado àquele homem, vá lá, diga que eu quero dar mais 15 anos para a vida dele. O que é que você está precisando? Sabe, os anjos querem dar notícias boas para você. Anjos, irmãos, ministradores, querem ministrar coisas novas para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento, para o seu relacionamento. Quer trazer um avivamento dentro do seu casamento, do seu relacionamento com seus filhos, com os seus vizinhos. Está na hora de resolver os problemas com os seus vizinhos. Está na hora, irmãos. Independente da situação, o que aconteceu, o que não aconteceu, está na hora de resolver isso. Isso pode ser um impedimento para o crescimento da sua família, de seus filhos, de desenvolver coisa. Aleluia. Clama a Deus, irmãos. O seu pai é bom, o seu pai é justo. A Trindade está pronta lá, Pai, Filho e Espírito Santo. Disponibilidade de Jesus, intercessor por sua vida. Chegou a hora, irmãos, de clamarmos mais profundo. Chegou a hora, irmãos, de gastarmos mais tempo com um relacionamento mais profundo com Ele, mergulhando mais profundo nele. Eu quero te convocar para essa nova fase, para esse novo tempo, naquilo que nós vamos fazer nessa igreja. Para mim, irmãos, deixa eu te falar, essa é a maior construção desse lugar. Essa é a maior construção. Como eu ministrei aqui há um tempo atrás, logo quando eu cheguei aqui, e creio que pelo Espírito, nós não queríamos ter uma gaiola bonita e um canário morto, doente. A gaiola está bonita, mas o canário está dentro, avivado. Porque diz que gaiola bonita não dá de comer a canário, não é verdade? Então imagina se a gente tivesse partido só para esse campo. Ah, que gaiola bonita, mas a vida miserável do canário dentro da gaiola. Amém? Nós somos os canarinhos de Jesus, nesse lugar. Amém? É uma comparação... Parece ser, né? Você me comparou com um canário. Eu sei que nós somos os filhos, na verdade, mas só trazendo essa representatividade, né? Não adiantava a gente ter um ambiente onde primeiro não tivesse mudado por dentro. É tempo de mudar por dentro. Eu estou te chamando para esse esforço, amém? Porque quando nós crescermos nessa área, o que está dentro vai explodir por fora, vai explodir na tua casa e na tua rua, vai explodir nos teus negócios, na vida dos seus filhos. Chegou o tempo de explodir por fora, irmãos. Chegou o tempo, eu vou ver quando você chegar aqui no seu sorriso, no seu semblante, no seu rosto. E mesmo que você entre naquele gabinete e diga, pastor, tem essa bronca, essa situação, essa aqui, estou pedindo a Deus saída, e eu vejo que você tem algumas broncas para ser resolvida, mas o seu semblante vê outra coisa. A tua vida, a tua atitude fala outra coisa. Eu vou te falando, eu não estou dando atenção para as broncas, irmãos, porque elas vão se levantar
né? Elas estão se levantando, estou profetizando sobre elas, mas a pressão, elas vão sempre se levantar diante de nós. Mas eu vou te falar, quem carrega as promessas de Deus não vai ficar parado nessas coisas não. Eu estou aqui para empurrar o muro, amém? Eu estou aqui para gritar, para derrubar esse muro juntamente com você, amém?